E nós paramos os 4 tipos de arremessos, né? Então, apareceu aí para vocês? Sim, professor. Show. Então, os 4 aí que nós vimos, né? A título de recapitular, né? O parado, que é quando você já está próximo ao anteparo, né? Você está lá e simplesmente você arremessa o peso. Com deslocamento lateral, né? Você vai dar passos laterais até esse anteparo. Esse anteparo, você não pode ultrapassar, tá? Você ultrapassa ali no seu arremesso. Nós temos a técnica do O'Brien, que é a técnica mais utilizada hoje em dia, né? É o deslocamento de costas, né? O arremessador ele começa de costas para a área de arremesso, e aí ele vai dar como se fosse um chute com a perna para dar impulsão, né? E arremessa. A gente vai ver aqui um vídeo, né? A técnica do Baryshnikov, né? Ele vai lembrar aí a técnica do lançamento de disco, né? Ele dá um giro e arremessa o peso, né? Ah, se utiliza mais o O'Brien porque o Baryshnikov, ele, se o atleta for muito alto, por exemplo, já não funciona tanto, tá? É biomecânica, né? Então se utiliza mais o O'Brien. Mas os resultados do Baryshnikov também são bons. Ah, esse atleta que está todo preto, né? Ele está apenas arremessando parado, né? O atleta de baixo, ele já faz a passada lateral para arremessar. O atleta de vermelho aí, da Bielorrússia, né? Veja que ele começa no outra ponta do círculo, né? Assim como o atleta abaixo, né? E ele vai dar uma passada até o anteparo, essa partezinha branca que vocês estão vendo aí na frente. Ele vai até lá e arremessa. E nós temos aí o congiro, né? Que aí o O'Brien é o da esquerda e o Baryshnikov é o da direita, né? Perceba que eles vão girar para realizar o arremesso. Certo? Essas são as 4 formas de se arremessar. E antes de entrar no disco, né? Antes de entrar no disco, eu vou passar uns vídeos aqui para vocês verem, né? Como é que é esse arremesso, tá? Espera só um segundo, deixa eu compartilhar. Deixa eu aproveitar logo e colocar a presença aqui de quem entrou agora. Danilo, Alan Lucas, não foi? Alan Lucas, Isso. Luiz Felipe, Damásio, Jorge, Louise, George e Ranieri. Ok. Eu já coloquei, Rodrigo. Já coloquei você. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela, tá?
Tá ouvindo aí? Sim, professor. Show. O arremesso do peso é a única prova de arremesso do atletismo. Ela consiste em arremessar uma esfera de ferro com peso a maior distância possível. Para sua realização, os atletas executam seus movimentos dentro de um círculo com 2 metros e 185 centímetros de diâmetro. Na prova masculina, o peso tem 7,260 kg e na feminina, 4 kg. De acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo, os celtas, escoceses e irlandeses arremessavam pedras e ramos de árvore que pesavam aproximadamente 25 quilos em seus rituais e os jogos denominados de Highland Games, que existem há muitos séculos e evidenciam a cultura celta. Vocês estão ouvindo, né, também? Sim, professor. Show. No século XVII, soldados ingleses também organizavam em seu tempo livre competições de arremesso de balas de canhão. O arremesso do peso foi integrado aos Jogos Olímpicos em 1896, porém, as mulheres só começaram a competir em 1948. Existem diferentes estilos técnicos para a realização do arremesso do peso. São eles: o arremesso lateral parado, arremesso lateral com deslocamento, arremesso com praia e arremesso rotacional. Que é o do Baryshnikov. O arremesso lateral parado é o menos complexo e o mais utilizado na iniciação do arremesso do peso, por se tratar de um movimento básico, com menos gestos técnicos. Ele se divide em 3 fases: empunhadura e preparação, arremesso e finalização. O arremesso lateral com deslocamento se difere do arremesso lateral apenas pelo deslocamento que ocasiona uma maior impulsão do atleta para o arremesso. Se divide também em 3 fases, sendo ela empunhadura e preparação, deslocamento e arremesso, e a finalização. Por ser muito eficiente, o estilo Brian é um dos estilos mais utilizados pelos meus atletas. O movimento para a realização desse estilo deve ser dividido nas seguintes fases: empunhadura e preparação para o arremesso, deslocamento e arremesso do peso, e finalização do rebote. O movimento da realização do estilo pode ser dividido nas seguintes etapas: empunhadura e preparação, deslocamento com gel e arremesso, e finalização com rebote. O peso deve ser esférico e sua superfície totalmente lisa, feito de ferro maciço, com carne de metal que não
que seja mais macio que o outro. O peso mínimo de todos os dias para as competições femininas e 7,260 kg para as competições masculinas. O arremesso do peso deve ser realizado com uma sola invertida. Ao iniciar o movimento, o peso deve tocar o pescoço ou queixo. Está bem tenso. A linha deve ser mexida nessa posição durante o movimento. O peso deve ser realizado de dentro do círculo de arremesso. O ar deve ter integral com o fio de madeira e o ponto interior do fundo de linha. Durante o arremesso, pode tocar a parte interna da tabela. Deve ser realizada a tentativa após o peso de tomar o solo. Após a liberação da parte dos trabalhos. A parte da eliminação que divide sua amplitude. O arremesso é medido a partir do primeiro contato do peso com o solo. Até a parte interna da tabela, onde é realizada a tortura. Para a medição, a câmera deve ser girada até o vértice do centro do círculo. Em competições oficiais, a partir do ponto de intensidade atleta deve dividir 10 arremessos, classificando os 8 minutos para as 3 tentativas. Em competições completamente voluntárias, cada lançador terá direito a 6 tentativas. Além da participação no arremesso. É interessante que essa fabricação deste equipamento seja feita com a coletividade da turma, para que cada um possa fazer o seu próprio e também que tenha vários alunos, cada um com o seu, e que possa ter mais vivências com isso. Não tem que toda turma ficar esperando só a utilização de pontos. Nessa escola, nós podemos realizar a avaliação da área, tecnologias mesmo, aqui no caso, como foi realizado na quadra. Aqui estão os circuitos abertos de posição e aqui a área de arremesso. Então, a partir daqui, as crianças podem vivenciar e realizar a atividade. E esse outro aqui são arremessos, né, dos atletas, né?
Algum comentário dos vídeos? Beleza. O Magnata perguntou aqui o que acontece se o atleta acertar um desses caras que ficam no campo. Magnata, assim, com o atleta não acontece nada, né? Porque ele não vai jogar querendo, né? Se for fora da linha de marcação, o arremesso é inválido, né? Dependendo de como pegue no sujeito, a gente vai ser hospitalizado. Eu já vi casos, assim, eu não me recordo de ter visto ou ouvido casos do peso bater em alguém. O peso é mais lento, dá para você desviar, dá para você. Eu já vi relatos, e aí eu já vi e eu vi relatos do lançamento do dardo, né? O dardo pegar na pessoa. Aí o dardo é pontiagudo, né? E ele é muito rápido, né? Mas a pessoa não morreu, não. Aí ele só entrou na pessoa, mas não morreu, não. Agora do peso eu não me recordo, então. Provavelmente, Magna, já pode ter acontecido, né? E, tipo, em campeonatos menores pode ter acontecido, né? Mas nesses maiores, assim, é muito difícil. Muito difícil. Vou. E como vocês viram nos vídeos, né? Também tem para deficiência, né? O arremesso de peso para deficiência. Aí vai ter as classificações, né? Para ver onde cada atleta vai competir, né? E aí é uma classificação que a gente chama de classificação funcional. Antigamente, essa divisão desses atletas paralímpicos, né? Essa divisão era feita pela deficiência em si. Por exemplo, quem era paraplégico competia com paraplégico, né? Mas só que vocês sabem que há diferenças da paraplegia de um sujeito para outro, né? Há paraplegias que afetam mais o sujeito e há paraplegias que afetam menos o sujeito, né? E aí, para que não ocorresse esse tipo de diferenciação e benefício de um atleta para outro, eles colocaram o que a gente chama hoje de classificação funcional. Eu acho que é a Dani, né, que dá essa disciplina para vocês de deficiência. Não sei se vocês já fizeram, né, mas agora é uma classificação funcional, né, onde o atleta ele não vai competir com quem tem a sua mesma limitação. Assim, a paraplégico vai competir com paraplégico, tetraplégico com tetraplégico. Não. Vai ser de acordo com a funcionalidade do corpo de cada um, né? Eles fazem aí diversos testes, né, com os atletas e eles vão vendo onde cada um pode ir, né? E aí eles colocam esses atletas nas suas respectivas provas, né? Quem se deu muito mal com isso, por exemplo, foi o Clodoaldo Silva, que é daqui na natação, né? Quando ele mudou de categoria, ele foi para uma categoria onde os atletas tinham a mesma mobilidade dele, né? Ele começou a não ganhar mais, né? Ele estava numa categoria onde ele tinha maior mobilidade do que os outros atletas da natação e ele ganhava muito, né? Inclusive, já saiu em televisão, vocês conhecem muito bem, né? Quando mudou a categoria dele, né? Quando mudou para funcional, aí ele... Pra você ter uma ideia, tem prova que ele nada junto com o Daniel Dias, né? Que é o grande representante do Brasil na natação, o Daniel Dias, né?
E o Clodoaldo tem paraplegia, o Daniel Dias não tem, né? O Daniel Dias, ele tem a atrofia em alguns membros, né? E falta partes de outros membros, né? E eles nadam na mesma prova, por exemplo. É pela funcionalidade do corpo, não pelo que ele tem, né? De deficiência. Vou compartilhar novamente aqui para a gente entrar em lançamento de disco. Bom, o lançamento de disco, né? Falando do seu histórico, né? Também é uma prova antiga, né? Já existente desde os Jogos Olímpicos na antiguidade, lá na Grécia, né? E aí e também participa na primeira edição da Olimpíada Era Moderna, né? Em Atenas, em 1896. E aí, o lançamento de disco, ele tem uma grande representatividade para a nossa área, porque eu não sei se vocês repararam, mas 99,9% das camisas de educação física tem a figura do discóbolo, né? Que é aquela escultura do lançador de disco, né? Que aí quem fez essa escultura se chama, aqui ó, Miron, né? E aí se chama Discóbolo de Miron, né? Porque o discóbolo é a escultura e Miron é o, o, o autor da obra, né? O criador da obra. E virou uma representação da nossa área por diversos aspectos, né? Porque naquele período, né? A representação atlética, naquele corpo atlético, né? Era a representação de um corpo belo e de um corpo saudável, né? Então, quando o Miron faz o discópolo, né, ele não está fazendo necessariamente para o lançamento de disco, né? Ele tá fazendo para mostrar que o corpo atlético, que no caso é representado pelo lançador de disco, é o corpo belo, é o corpo saudável, é o corpo bonito, é o corpo que a sociedade deveria ter, né? Como hoje a mídia também influencia a gente, né, nessas formatações de corpo, né? Na época, né, era esse corpo atlético, né? Era um sinal de saudável, né? De um corpo não doente, de um corpo viril e assim vai. E aí a nossa área, depois de muito tempo, né? Porque aí não existia educação física, né? O nome educação física. Existia, sim, atividades físicas, exercícios físicos, mas não existia educação física. E aí, com o passar do tempo, a nossa área pega essa representação do Miron, né? O discóbolo, e coloca como símbolo, né? Visto que é um corpo atlético, né? Como símbolo. E até hoje, utilizamos, né? Em nossas camisas, em especial o discóbolo, ele sempre vai estar lá. Os suecos lançavam de um quadrado, os americanos introduziram os círculos, né? Que o lançamento também será num círculo, assim como o arremesso de peso. E o giro do lançamento de disco foi copiado para o arremesso do peso, né? Então, quando o Baryshnikov pensa no giro do arremesso de peso, ele pensa nesse giro baseado no lançamento do disco. O lançamento do disco se arremessa girando, né? O primeiro campeão olímpico foi Robert Garrett, né? E aí o recorde mundial do lançamento do disco é de Jürgen Schultz, né? Com 74 metros e 8 da Alemanha Oriental, em 1986. Vocês sabem que a Alemanha
até 1989, era dividida em Alemanha Ocidental e Oriental devido à Guerra Fria. Em 1989, o Muro de Berlim cai e ela se torna uma Alemanha só novamente. E a prova das mulheres, das senhoras, né, foi introduzida nos Jogos de Amsterdã em 1928, e visto que os homens já estavam desde 1896. Já o recorde mundial feminino, aí é um dado muito interessante, né? O recorde mundial feminino é da Gabriele Heinz, né? Com 76 metros e 80, também da Alemanha Oriental em 88. Perceba que a distância que ela lança o disco é maior do que a distância que o chute lança o dele, né? Ou seja, o lançamento da mulher, né, foi mais longe do que o lançamento do homem, né? E geralmente é ao contrário, né? Geralmente é ao contrário, né? Os recordes mundiais masculinos, né, têm uma distância maior, têm uma altura maior, têm uma velocidade maior, um tempo, né? Um tempo de marcas menor, né? Nesse caso específico aí, o da mulher é maior. E aí é explicado porque o disco pesa menos, o disco feminino pesa menos do que o disco masculino, né? E aí, devido a isso, as mulheres conseguem arremessar igual ou até mais longe que os homens, né? E como a técnica é a mesma, ou praticamente a mesma, fica mais aqui parado, né? Aí nós temos o ciclo, né, do lançamento, desculpe, né? Nós temos aí o Luiz Moura, né, magnata, quando eu falei do arremesso de peso, né, você está vendo que tem um círculo lá, né, e tem duas linhas, né, que tem o 34,92 metros, né. Essas duas linhas, o disco, o dardo, o martelo, o peso, todos eles têm que cair nessa área. Se ele cair fora, é invalidado, certo? Então, assim, não é arremessar para qualquer lado, não. Tem que arremessar aí, né? Ok? Aqui à direita é a imagem do disco, né? Do disco, com seus diâmetros. E aí é a título de curiosidade só, né? Mas perceba que o masculino vai ser maior, né? O disco vai ser maior e o feminino, o disco vai ser menor. Aí, né, a imagem do disco e alguns arremessadores. Espera aí, só um minutinho. Como eu já disse, né, o recorde feminino é maior do que o recorde masculino. E aí, para lançar, como é que faz para lançar a pegada, né? O atleta tem de lançar o disco de dentro de um círculo, né? Com 2,50 metros, né? Ele segura o disco plano, né? Contra os dedos da mão e o antebraço do lado do lançamento, né? Esse disco vai ficar aí, como vocês estão vendo na figura da direita, né? O disco ele vai ficar nos dedos, na palma da mão e vai pegar aqui no antebraço. Ele gira em si mesmo rapidamente e lança o disco ao ar, estendendo o braço, né? Ele vai lançar estendendo o braço. Material fornecido pela organização da competição, né? Para melhorar a pegada, é permitido o uso de uma substância adequada nas mãos. Pode ser usado um cinturão para proteger a coluna também, assim como os atletas de
não só os atletas, né, mas as pessoas também usam muito quando vai fazer agachamento na academia, por exemplo, né, para proteger principalmente a lombar, né. E aí é só a título de demonstração, né, de como se arremessa, né, aliás, se lança o disco, desculpa. Segura o disco com a palma da mão, com os dedos, né, e o antebraço e gira em si mesmo, né, e lança com o braço estendido, né. Aí nós temos a ordem, né, da técnica, né, figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né, e lança. O disco, né, o disco tem medidas e pesos diferentes para homens e mulheres, e aí é o que eles dizem porque que o recorde da mulher é maior do que o do homem, né. Ele pode ser de madeira ou outro material adequado, oco ou não, e deve ter as bordas arredondadas, né. Ah, homens, o disco pesa 2 quilos, né? Das mulheres, o peso do disco é 1 quilo, né? Ok? E no disco tem a questão da jaula, né? Que vocês já devem ter visto, que é que se o disco, porventura, escapar da mão do atleta, ele bate nessa proteção e não vai bater em uma outra pessoa, né? Por exemplo, no arquibancada, né? Na próxima aula, a gente vai ver aqui os tipos de lançamento, ok? Parada e com giro. Eu vou dar um intervalo agora, né? E de 8h30 a gente retoma com a esportes individuais. Deixa eu só, antes da gente terminar, deixa eu só ver quem foi que entrou agora, só para eu ver a questão da chamada, tá? O João entrou agora, a Mônica, quando digo agora, é depois, tá? O João, Mônica Lídia, ok. Acho que só, né? Davi, muito bem. Beleza. Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Podemos ir dar comer alguma coisa, ir ao banheiro e voltar, dar um intervalozinho?